Vejo que todos aqui no templo já encontraram. Então vamos para a meditação da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre batalha cristã, e na primeira mensagem nós falamos que o nosso adversário, ele é astuto, ele cria ciladas, e a principal cilada dele é tirar o nosso foco, tirar-nos da nossa atividade. E qual é a nossa atividade na terra? É crescer, fortalecer no Senhor. E nós falamos o que é fortalecer no Senhor: conhecer mais a Deus, ter consciência mais de Deus e ter mais fé em Deus. E também na força do seu poder. A força do poder de Deus é a nossa alegria, ou seja, ter mais comunhão com Deus, termos mais inspiração, termos mais prazer na presença de Deus. São estas coisas que nós precisamos fazer dia após dia. E o nosso adversário, com sua astutícia, ele tira-nos esta condição. Ele tira-nos dizendo que nós podemos nos fortalecer em outras coisas. Não, você precisa se fortalecer, você precisa fortalecer no dinheiro, você precisa fortalecer em poder, você precisa fortalecer em astúcia. E na verdade nós precisamos fortalecer em Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos conhecer tudo. Isaías conheceu a si quando olhou para Deus. Daniel conheceu o futuro da nação de Israel quando olhou para Deus. Quando nós olhamos para Deus, quando nós conhecemos a Deus, aí Deus nos revela quem nós somos, aí Deus nos revela o que nós precisamos fazer. E muitas das vezes nós estamos querendo conhecer o que nós precisamos fazer para depois conhecer a Deus. Não, conheçamos primeiro a Deus e Deus nos revela. É um caminho muito mais fácil, despreende muito menos energia. E também se alegrar. O nosso adversário, ele é astuto e ele tenta tirar essa verdade das nossas vidas. Na segunda mensagem, que foi semana passada, nós falamos como é que o diabo trabalha. E aí também nós vemos qual é a nossa verdadeira luta. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. E também mostramos que o diabo trabalha em um sistema de principado. E nesse sistema de principado ele tem príncipes, ele tem pessoas poderosas, e também ele tem hostes espirituais da maldade, ou seja, multidões, legiões de demônios que trabalham para tirar a nossa paz, para tirar a gente do nosso foco, que está em Deus, e ter prazer em Deus. E nesta noite eu quero mostrar quais são as nossas ferramentas nesta luta. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso minha luta não é contra você, nem contra ninguém nesta terra. Minha luta é contra o inimigo, o meu adversário. Nem contra nós mesmos nós vamos conseguir lutar, porque a própria palavra de Deus vai dizer: contra as paixões carnais nós precisamos fugir dela. Mas contra o diabo, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos, meus amados irmãos, nesta noite, falar das nossas armaduras. Quais são as nossas ferramentas que nós precisamos
utilizar. Lá fora, no mundo militar, nós temos uma expressão interessante, que é a expressão que muitas pessoas usam, armados até os dentes, né? Armados até os dentes. Aí você imagina a pessoa até com arma, um revólver dentro dos dentes. É só uma figura de linguagem para dizer que a pessoa está totalmente armada. E se eu disser que o cristão ele precisa estar armado até com os dentes mesmo? Até na língua ele tem que estar uma arma poderosa em Deus. Até nos seus dentes, na sua respiração, no seu olhar, na sua forma de se posicionar, na sua forma de andar, já é uma armadura e uma arma contra o nosso adversário. E é estas armas que nós vamos meditar nesta noite. Por isso, meus amados irmãos, você pode glorificar ao Senhor. O adversário ele tem um principado poderoso, forte. Realmente nós não podemos negligenciar e subjugar, entender, achar que eles não têm força contra nós. Mas você pode estar descansado. O nosso Deus, que é maior que todas essas coisas, já está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa segurança. E Ele nos dá armas poderosas para a gente também não só defender, como também atacar estes inimigos. Estas armas vão ser 6 armas, ou 6 ferramentas, melhor dizendo, que nós precisamos utilizar nesta armadura cristã. E depois da 6ª armadura, Paulo vai mostrar ainda a forma como nós devemos utilizar esta armadura. A forma, no final eu vou falar, mas já quero mostrar que é importante eu e você sabermos usar estas armaduras. Meu pai conta uma experiência que ele estava em oração e jejum, e de repente apareceu um anjo para ele e entregou uma espada. Ele pegou a espada e falou: opa, a espada é bom. Começou a manusear. Aí o anjo falou: toma cuidado, esta arma é muito afiada e você pode se machucar e machucar outro sem precisar. Ou seja, nós precisamos utilizar essas ferramentas que nós vamos falar aqui nesta noite e também saber como utilizar. E é esta noite a nossa intenção. Eu vou tentar ser o máximo didático, ou seja, bem detalhado aqui, sem muita efusão. Embora eu sei que o Espírito Santo, ele quando fala aos nossos corações, os nossos corações ardem no Senhor, mas eu quero que esta palavra fique bem guardada em nossas vidas, porque se nós não utilizarmos bem estas armas, ou não utilizarmos estas armas, negligenciarmos estas ferramentas, nós não vamos cumprir aquilo que o versículo 13 já começa dizendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Qual é o interesse de Deus para mim e para você? Usar as armaduras corretamente. Por que Ele quer que a gente use essas armaduras? Para que a gente possa resistir aos dias maus. Dia mau ou dias maus vem para todo mundo, para o crente e para o não crente. Mas para o crente, ele pode resistir nos dias maus. E ainda depois de fazer tudo, depois de lutar e vencer, permanecer firme. Porque tem muitas pessoas que até luta, até usa as armas, até vence, mas depois que vence, deixa a vigilância de lado, o orgulho cresce e acaba perdendo a bênção. Por isso que Paulo vai dizer: meus amados irmãos, resistir no dia mau, e depois de resistir o dia mau, ficar firmes. Esta é a razão de usar as armas. Mas eu ainda quero fazer outra observação. Portanto, tomai toda a armadura. Eu vou só hoje só usar a fé. Amanhã eu uso a justiça. Depois de amanhã eu uso a salvação. Não, é toda, ou são todas as armas. Você precisa estar utilizando todas. Você está bem armado, e como eu disse, armado até os dentes. Porque quando o dia mau chegar, a gente não sabe quando ele vai vir. Mas quando ele vier, nós estamos armados, preparados para resistir. E depois de vencer ele, glorificar o nome do Senhor Jesus, permanecer de pé para a glória de Deus Pai. Quais são então essas ferramentas? Primeira ferramenta, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Vossos lombos com a verdade. Atenção aqui.
Os lombos é um músculo, são músculos que temos na parte torácica que ajuda-nos a permanecer de pé. Você só consegue ficar em pé se esse músculo estiver ativo. Eu conheço pessoas que quando tiveram ferimentos nos lombos, a primeira reação que ela tem quando tem alguma inflamação nesse músculo, primeira reação quando tem uma ferida ou uma inflamação, alguma coisa pega nesse músculo, a primeira coisa que a pessoa faz é cair. E é importante a gente ter esse músculo bem firme, bem treinada, bem utilizada, porque às vezes o adversário, ele é sujo, e nós somos humanos, às vezes nós podemos cair. Só que quer que a palavra de Deus vai nos instruir? Se cair, não fica prostrado, não, levanta. E para levantar precisa desse lombo firme. Você sabia que jogador de futebol, ele está começando a treinar, principalmente aqui na Europa, esse músculo, para quando vier uma carga, ele resistir mais e não cair, e quando cair, levantar mais rápido? Esse músculo, aliás, é o mais utilizado, mais treinado pelos boxeadores. Eu achava que os boxeadores utilizavam a parte aqui do braço. Eles treinam também. Eu achava que eles precisavam treinar a postura e treinam também. Mas o músculo que eles têm mais cuidado é exatamente o lombo. Porque ele vai lá na porradaria lá com o cidadão. Ele pode levar um murro e cair. E ele tem 10. Se levar a contagem, ele tem que levantar. Se ele tiver com o músculo fraco, frágil, inflamado, ele não consegue levantar. Se não consegue levantar, perde a luta. E vê o seu adversário comemorar. Mas o Senhor está nos alertando que nós precisamos ter os nossos lombos bem rígidos, bem firmes, cingindo bem os lombos com a verdade, ou seja, fortalecendo esse lombo com a verdade. A verdade te deixa em pé. A verdade pode te ajudar a levantar quando todo mundo achar que você vai ficar caído. Ou seja, eu preciso proteger esse lombo com verdade. Para começar, meus amados irmãos, nós precisamos proteger esse lombo com a verdade de Deus. Jesus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade, e esta verdade nos liberta. A palavra de Deus, Jesus, eu preciso me encher, cingir a minha vida, esses lombos que me mantêm em pé, firmes, contra todas as astutas ciladas do diabo, amados. Então eu preciso estar em Jesus, na palavra de Deus. A verdade precisa estar em mim. E se eu estou em Jesus, Jesus em mim, a palavra de Deus em mim, e eu na palavra de Deus, eu preciso praticar a palavra, a verdade. Eu sei que nós estamos vivendo um mundo, irmãos, terrível, em que nós somos tentados, até alguns sinais, algumas pessoas são tentadas até para fazer o bem, usando mentira. E a mentira, meus amados irmãos, não leva ninguém a lugar nenhum bom. Ele leva a um lugar, mas não é bom. A mentira, além de ter pernas curtas, ela também tem uma estrada que não tem continuidade, ela vai levar ao precipício. A mentira, meus amados irmãos, ela não ajuda ninguém, porque ela foi inventada por Satanás para enganar as pessoas, para tirá-las do foco da verdade. Quando uma pessoa está em mentira, quando ela é flagrada em mentira, ela perde toda a sua credibilidade. Ela perde todas as suas forças para permanecer no lugar. Ela perde todas as suas forças para se levantar depois de um golpe. Porque a mentira ataca aquilo que me deixa em pé. Por isso, nós precisamos praticar a verdade. Meu pai sempre me ensinou o seguinte: nada, e é um texto bíblico, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O mundo, ele está tão sujo pelas artimanhas do diabo, que às vezes a gente, no sistema político,
que a gente observa nos sistemas econômicos para ter um sossego. Às vezes as pessoas praticam a mentira pensando que vai encontrar esse sossego, só que não encontra. Olha o mundo como é que está, olha as pessoas como estão tristes. Mas a pessoa que fala a verdade, ela pode ser zombada, ela pode ser cuspida, ela pode até ser ferida, mas ela permanece de pé. Ela pode até levar uma rasteira e em algum momento cair, mas ela tem condições de se levantar, e quando se levantar, tem condições de continuar a guerra. Quantos podem estar aqui nesta noite e dizer: 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro lado, mas você e eu, nós vamos permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para permanecer de pé, é preciso ter a verdade e andar na verdade. Ter a verdade é Jesus, é a palavra, e andar na verdade, praticando a verdade, sem mentiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz que não é só uma ferramenta da verdade, tem mais. Ele vai falar ainda no versículo 14: além de cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Couraça é aquele o que usa no peitoral, protege aqui a parte do peito. Ela normalmente é de couro, tem uns que é mais resistente, etc. Mas ela é uma proteção que os soldados, e Paulo está usando essa parábola, né, esse texto sobre o posicionamento do crente. Quando ele quer vencer, ele está usando a armadura de um soldado romano. Tinha lá a couraça, e esta couraça ele chama de justiça, couraça de justiça, ou da justiça. É importante nós entendermos que o nosso Deus, ele é um justo juiz. O Deus a quem nós servimos, além de ser um justo juiz, anda e pratica a justiça. E ainda tem mais, ele não gosta, ele odeia a injustiça. Quando ele olha para a terra e vê a injustiça, mesmo que uma pessoa naquele grupo não clame, Deus entra em ação. Uma pessoa sofrendo por causa de uma injustiça já é suficiente para o sofrimento daquela pessoa chegar até Deus como uma oração pedindo socorro, e Deus entra em providência. Quer ver? Lá no Egito, o povo estava sofrendo uma grande injustiça. Eles chegaram lá porque foram levados por José, e José trouxe prosperidade para o Egito. Depois teve um lá que não conhecia a história de José e começou a sugar as pessoas, aos judeus. E nesse sofrimento as pessoas começaram a clamar por misericórdia. E o sofrimento das pessoas por conta da injustiça fez com que Deus entrasse em ação. Mas a palavra de Deus diz que além de Deus fazer isso, Deus, ele olha para uma pessoa e se ele vê justiça, se ele vê que a pessoa é justa, ele protege de todo o mal. Deus olhou, ele olhou para a terra e falou: não tem homem justo nenhum sequer na terra. Aí ele olhou direitinho, achou Noé. Ele ia falar Jó. Achou Noé. Ele olhou direitinho: não, Noé é justo. Ou seja, a justiça, quando nós praticamos a justiça, aqui é ter a justiça. Jesus é a nossa justiça perante Deus. Mas quando nós temos Jesus, e que é a verdade, e nós toda a verdade nos leva à justiça. A justiça, meus irmãos, é para que nós possamos praticar uns com os outros. Eu não posso ficar satisfeito quando eu vejo injustiça imperando. Eu pelo menos tenho que clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, age com justiça. A justiça faz com que, quando Deus olha uma pessoa pedindo, clamando e praticando a justiça, Deus faz com que ela proteja essa pessoa. Por isso que é uma couraça que protege a pessoa e protege órgãos vitais, como o coração. Justiça, couraça da justiça. Então já falamos duas ferramentas: cingir os lombos, ou seja, fortalecer os lombos com a verdade. Ou seja, verdade nos faz praticar o músculo dos lombos, fortalecer os lombos. E a justiça nos faz ter uma proteção nas áreas mais vitais do nosso corpo. Quando você pratica a justiça,
você fala a verdade no seu trabalho, você pode até perder o emprego, mas Deus está de olho. Você pratica a justiça, você pode até ter um dano mal, mas Deus está de olho. E eu quero lembrar já aqui de imediato, que o Senhor Jesus falou que aquele que, por causa do seu nome, abandonar alguma coisa por causa do seu nome, ele vai retribuir 100 vezes mais. Se você perde trabalho, se você perde alguma coisa por causa da verdade, por causa da justiça, Deus te dá 100 vezes mais. A justiça, e quando nós praticamos isso, nós estamos protegidos. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós precisamos mais proteger são as nossas emoções. E muitas das vezes a gente fica, como é que eu vou proteger? Então eu vou ficar isolado. Não, irmãos, se isole não. Porque quando nós não estamos com as pessoas, as nossas emoções vão sofrer ainda. Mas quando nós estamos com a proteção, sozinho ou com pessoas, pode ficar tranquilo, Deus está protegendo a sua vida. Deus está guardando os seus sentimentos. Deus está guardando as suas emoções. Deus está guardando aquilo que está dentro de você e que é vital para que você permaneça vivo. Por isso, continue praticando a justiça. Continue dentro da justiça, porque Deus é bom e Ele sempre gosta de ver pessoas justas. E quando Deus vê pessoas justas, Ele protege e guarda. A terceira arma ou a terceira ferramenta da nossa guerra contra o nosso adversário, que são os demônios, depois da verdade, depois da justiça, é a preparação, ou calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse texto é interessante porque Paulo ele escolhe bem: calçados os pés. Quando você está descalço, no Brasil eu dizia assim, quando eu pregava sobre isso: quando você está descalço, você pode andar descalço na sua casa, em paz, porque você está aí na cerâmica, ou está no piso normal, você tem ali sua proteção. Mas quando você sai de sua casa, você tem ali asfalto, você tem as pedras, você tem, se não for asfalto, aquilo ali vai ferir os seus pés. E quando Paulo está falando calçar os pés na preparação, ou seja, ele está falando proteja a sua caminhada, proteja os seus pés. Aqui não dá nem em casa para dizer que você pode ficar descalço, porque até quando está no frio, se você não tiver com aquecedor bom, você vai ficar descalço, você vai se tremer todo de frio. Aí precisa usar a pantufa, ou seja, alguma coisa você precisa proteger o seu pé. E isso fica mais evidente, por quê? Porque mesmo que a gente não dê muito valor aos nossos pés, principalmente os homens que não mostram os pés muito, porque está sempre coberto por tênis, sapato, seja o que for, mesmo esse membro do nosso corpo importante, que a gente não protege tanto, que é onde mais normalmente temos calos, mas nós precisamos guardar os nossos pés, proteger as nossas pisadas, porque nossa caminhada, meus amados irmãos, são cheias de pedras. Nossa caminhada, o adversário coloca um prego, nossa caminhada, o adversário coloca alguma coisa, e se a gente se ferir, a gente vai ter que parar um pouco, no mínimo parar. Mas ele falou, não é calçar com qualquer sapato, não é calçar com qualquer sandália, é calçar com a preparação do Evangelho da Paz. O que quer dizer isso? Calçar na preparação do Evangelho da Paz. Quando a gente fala de pés, a Bíblia fala de pé, está falando de caminhada, sim ou não? Você usa o pé para caminhar, né? Quando ele está falando isso, está falando, proteja a sua caminhada. Para proteger a sua caminhada, você precisa estar preparado. Preparado com o quê? Preparado sempre para pregar o Evangelho. Preparado sempre para pregar Jesus. É por isso que eu preciso primeiro ter a verdade ao meu lado. É por isso que eu sempre preciso andar em justiça, porque eu estou preparado para qualquer ambiente, obedecer o que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra ou ensine a palavra em tempo e fora de tempo. Sempre está preparado para dar razão da nossa fé àqueles que nos questionam. Sempre está preparado para dar uma palavra de livramento àqueles que estão em petição. Sempre trazer uma palavra de paz. E a palavra de paz é o Evangelho de Jesus Cristo. Ô, irmãos, quantas vezes a gente perde a oportunidade de pregar o Evangelho? Porque não estamos preparados. E como é que eu me preparo com isso?
Eu sei que cada armadura desse podia ser um culto, mas eu quero que os irmãos entendam que essa nossa armadura, ela é importante. E eu quero dar no escopo geral justamente para isso, porque é um ligado com o outro. Se eu ando em verdade e eu pratico a justiça, eu preciso, meus irmãos, preparar. Se alguém me perguntar sobre Jesus, o que é que eu vou falar para elas? Nós estamos vendo aí os noticiários, nós estamos observando aí as pessoas sempre nos seus sacrifícios. O que é que eu vou dar? Como eu vou dar uma palavra de paz para ela? Como eu vou pregar o evangelho para o meu vizinho? Como eu vou pregar o evangelho para o meu colega de trabalho? Como eu vou pregar o evangelho? Eu tenho que estar preparado para pregar a palavra de Deus, para pregar esta maravilhosa palavra que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e não perder as oportunidades. Quando eu tenho a oportunidade de pregar e prego, os meus pés estão protegidos nesta caminhada. O que o próprio Senhor Jesus diz, que o caminho é estreito, e esse caminho estreito tem muitas adversidades no caminho. Verdade, justiça e evangelho da paz. A verdade protege os meus lombos e me faz ficar em pé, ou me levantar após um golpe. A justiça protege o meu ser, protege órgãos vitais do meu corpo. E o evangelho da paz, a pregação do evangelho protege a minha caminhada. Protege a minha caminhada. Mas tem mais, essa é só a terceira, tem mais 3. O apóstolo Paulo vai ainda falar, meus amados irmãos, de uma coisa chamada escudo da fé, versículo 16. E aqui ele vai fazer um adendo, uma observação. Ele vai falar: estais firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé. O que é? Vamos primeiro a arma. O escudo é um elemento que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O escudo é algo que protege. Quando eu estou usando aqui, se ela não for do meu corpo todo, eu preciso andar de um jeito que esteja cobrindo, me protegendo das armas. Hoje o escudo é balístico, né? Balas que vêm, ou gruda ou ricocheteia e manda para fora. Mas você está ali protegido. A ideia de escudo é proteção. Proteger das investidas do inimigo, das armas que ele lança, às vezes até de longe. E ele fala, o escudo da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós já aprendemos, já conhecemos, já entendemos, e ela nos dá certeza de que aquilo que eu não vejo está acontecendo. Fé é aquilo que faz com que eu agrade a Deus. Fé é o meio que eu alcanço o perdão dos meus pecados. Fé é o meio que eu alcanço as bênçãos de Deus. Ou seja, eu preciso andar em verdade, eu preciso ter a justiça, eu preciso estar pregando o evangelho. Mas se eu não tiver fé, meus amados irmãos, nada do que eu fiz anterior vai se resolver. Porque tem muitas pessoas que falam a verdade, não é verdade? Não, eu falo a verdade mesmo. Mas está às vezes até se ferindo. Não, meu negócio tem que ser justo. A gente vê isso lá fora. E nós estamos vendo pessoas também pregando o evangelho. Mas e a fé? E a fé? Aonde está a nossa fé? Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão dele. Jesus diz que aquele que acredita nele vai ter paz neste mundo. João 15 vai dizer, não se perturbe, não se irrite, não se fique nervoso. Crede em mim, crede também no Pai.
E a fé nos dá a esperança de que após a nossa estada aqui nesta terra, nós temos umas mansões celestiais para morar eternamente, onde lá vai ter paz, gozo e alegria eternamente, onde o choro e a dor não vão estar mais lá, porque tudo vai ser passado para nós. E nós precisamos dessa fé, meus amados irmãos, e fé na palavra de Deus. Eu queria sua atenção aqui. Fé na palavra de Deus. Nós começamos o texto dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Eu preciso acreditar no Senhor que eu estou vendo na palavra de Deus. Ele fala para revestir de toda a armadura, então eu preciso crer que Ele tem uma armadura para mim. E eu preciso entender que minha guerra, se Ele diz que a minha guerra não é contra carne e sangue, então eu creio que minha guerra não é contra carne nem sangue. A minha guerra está em outro nível. E é neste nível que nós vamos ver Deus ser glorificado em nossas vidas. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar as bênçãos de Deus. Eu sei que tem fé. Por exemplo, Jesus chegou para um homem que estava ali esperando o anjo mexer na fonte, e ele sempre não conseguia, porque a fonte ia pessoas primeiro. Aí Jesus chegou: você vai andar. Se a gente observar bem, pareceu que aquela pessoa não acreditou muito na palavra do Senhor. Aí Jesus pegou na sua mão. Pedro e João entram, vão para o templo, encontram a pessoa na porta e diz: olha, isso que eu tenho te dou, levanta e anda. A palavra de Deus diz que parece que ele não acreditou muito. Os apóstolos pegaram na sua mão e puxou. Aí só tinha uma opção: andar, levantar e andar. Eu sei que tem pessoas que recebem bênçãos mesmo sem acreditar em Deus, porque Deus é bom. Mas o que nós precisamos, quando nós conhecemos a verdade, é que precisamos fortalecer, desenvolver a nossa fé em Deus. Basicamente nesse texto, se Deus está falando que a nossa guerra não é contra carne e sangue, por que eu luto contra carne e sangue? Porque eu não acredito em Deus. Apago todos os dardos lançados pelo diabo contra o meu irmão. Apago todos os dardos lançados pelo diabo contra as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu não acredito na palavra de Deus. E ele fala: sobretudo, tomai o escudo da fé. É a fé que nos faz proteger dos dardos lançados, para não fazer com que a gente desvie, meus amados irmãos, do nosso rumo. O nosso rumo é conhecer Deus e se alegrar em Deus. A nossa luta é contra o diabo, não é contra as pessoas, não. Tomando sobretudo o escudo da fé. E quando fazemos isso, nós apagamos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, na linguagem de Paulo, eu vou atualizar a linguagem de Paulo para hoje, mas na linguagem de Paulo, estava lá o soldado com uma flecha, e na flecha ele botava alguma coisa, um sopor cheio de álcool e acendia fogo, aí às vezes a pessoa protegia da flecha, mas o fogo consumia o escudo e fazia com que a pessoa jogasse o escudo, deixasse a justiça, ou deixasse a fé de lado. Escudo, o diabo lança seta com fogo, aí você protege, mas aí ele pega fogo, né? Aí a pessoa não está protegida, a flecha vem, passa pela fé, ou seja, a pessoa não desenvolve a fé, entra no coração, incendeia, aí cria raiz de amargura, aí cria dores, feridas na alma. Se a gente acreditasse mais em Deus, essas coisas parariam no escudo da fé. Oh, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos dá todos os passos para a gente viver vitorioso nesta terra. Quanto mais nos humilhamos perante a palavra de Deus, quanto mais nos deleitamos da palavra de Deus, e quanto mais praticamos a palavra de Deus, mais forte eu e você fica. O diabo pode aparecer com legiões de demônios, mas você resiste ele e ele vai embora.
Escudo da fé. Acredite mais em Deus. Acredite no que Deus está falando. Acredite que o que Ele está falando, as orientações que Ele está dando são orientações boas. São orientações que vão nos levar à vitória. Escudo sobretudo escudo da fé. A quinta ferramenta que eu e você precisa tomar, junto com verdade, justiça, pregação do evangelho e fé. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. A ideia do capacete é proteger a cabeça. Enquanto a couraça protege os órgãos vitais do tórax, o capacete também, que tem órgãos vitais para a nossa sobrevivência, nossa vida, é para proteger a cabeça. Tem um filme que eu assisti, agora não vou lembrar o nome, de um soldado na guerra e com armas de fogo e tudo. E aí ele levantou com a arma assim, estava aqui, vamos pôr aqui é uma barreira. Ele estava aqui, aí ele levantou, no que levanta, leva um tiro na cabeça, mas o capacete segura a bala. Ou seja, ele não é baleado, até fica meio desnorteado, mas volta, aí tira o capacete e vê a bala no capacete. Aí nessa que ele faz de volta, tá com o capacete na mão, a outra bala, aí já está sem capacete, morre. O capacete é para proteger a nossa mente, a nossa estrutura mental, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. Todas as nossas sensações estão aqui, ó. Porque é daqui que eu comando como eu cheiro, se o cheiro é bom ou não. É daqui que o se eu como ou bebo é bom ou não. É daqui que eu ouço, é daqui que eu vejo e é daqui que eu falo. Ou seja, todas as nossas sensações, todo o nosso domínio do nosso corpo está aqui. E se nós observarmos, o diabo ele costuma primeiro atacar a nossa fé. E depois ele tenta atacar a nossa cabeça, o nosso entendimento, bagunçar a nossa visão, cegar o nosso entendimento. E Paulo vai dizer: tomai o capacete. E o capacete não é a não ser outro, a salvação. O que quer dizer capacete da salvação? Duas coisas. Primeiro, certeza de salvação. Se Jesus vier hoje, você sabe se você tem certeza que você vai subir com Ele? Se o seu dia, se a sua senha for hoje, você tem certeza que vai subir para as mansões celestiais? Isso é capacete da salvação, certeza de salvação. Quando você e eu temos a certeza de salvação, o diabo pode vir com o que quiser, meu irmão, mas você sabe ou não, eu sou salvo. O diabo tenta tirar você da comunhão, mas você diz: não, eu sou salvo. O diabo diz que aquele lugar é perigoso, mas Deus diz que é para você ir. Mas Deus diz: não, eu sou salvo. Certeza de salvação. E quem tem certeza de salvação precisa desenvolver outra coisa, além dessa fé, dessa certeza, dessa confiança. Eu estou salvo. Se você tem essa confiança que é salvo, irmão, você não tem lugar perigoso para você. Nada vai tirar desse caminho. Mas você também precisa se deleitar nessa salvação. Certeza de salvação e deleite na salvação. Jesus diz para os discípulos: não ponham o centro da alegria de vocês nos milagres. Não ponham o centro da alegria de vocês nas realizações. Coloque o centro da alegria, ou seja, aquilo que vai gerar alegria em vocês, em ter a certeza de ser salvo. Ou seja, ter o nome escrito no livro da vida. Isso é certeza de salvação. Ter prazer nessa salvação. É triste encontrar às vezes crente que tem prazer em tudo, menos na salvação. Tem prazer no trabalho, tem prazer nos amigos, mas não tem prazer na salvação. O que é ter prazer na salvação, pastor? Lembrar que é salvo, festejar, dar uma festa a Deus, beber o cálice da salvação, como disse o salmista, ou seja, se alegrar que recebeu essa salvação, agradecer a Deus por essa salvação.
Então você desenvolve essa certeza: eu sou salvo porque o Espírito Santo já está em mim, a palavra de Deus entrou no meu coração, eu acredito no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e acredito que Ele tem poder para me salvar. Então o Espírito Santo entra na minha vida, sela a minha vida, e nada vai me tirar deste caminho. Louvado seja Deus. E se eu nada pode tirar desse caminho, então eu vou descansar no Senhor, vou me alegrar no Senhor. Louvado seja Deus. As tribulações estão grandes, os dias são maus, mas eu sou salvo. Louvado seja Deus. Capacete da salvação. Aí o diabo está lá olhando: irmão, irmã, deixa eu lançar um dardo aqui. Porque às vezes você está com o escudo da fé, mas ele lança por trás. O inimigo é sujo. Mas aí vem, ó, e bate e volta. Não tira não, permanece com o capacete. Não, eu sou salvo. Aí ele lança outro. E pode lançar o que for, mano, não vai te ferir. Se você estiver com o capacete da salvação, se a certeza de salvação estiver na sua vida, nada vai te tirar dos caminhos do Senhor. Nada vai tirar a presença de Deus da sua vida. Nada vai tirar a bênção de Deus, impedir a bênção de Deus alcançar a sua vida. Nada, porque a salvação está na sua mente, está no seu entendimento. Você está protegido. Aí ele pode atacar como quiser, pode vir do jeito que vier. Você está armado até os dentes, ou protegido até os dentes. Agora vocês observem que todas essas ferramentas, em geral, 99,9% delas é para uso de defesa. Sim ou não? Não é normal uma pessoa pegar a couraça e sair atacando as pessoas, né? Ou pegar o capacete e jogar no outro. Não é normal. Ela é amplamente mais de defesa do que para ataque. É para ataque também, porque se você estiver com ele, você pode atacar com segurança, com confiança, com prazer, porque você está protegido. Mas ela é em geral de defesa. A defesa, meus amados irmãos, é por isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos para esse texto. Lá no futebol, os técnicos sempre falam para os jogadores o seguinte: nossa primeira preocupação precisa ser a nossa defesa, porque vocês jogam bem e vocês podem jogar bem. Agora o adversário também joga bem. Então precisamos estar protegidos contra as jogadas do adversário. Ou seja, a defesa é uma preocupação nesta guerra que nós precisamos ter das nossas vidas. Eu preciso proteger a minha vida. E eu protejo a minha vida falando e praticando, andando e praticando a verdade, praticando a justiça, pregando o evangelho, crendo, tendo fé em Deus, tendo ciência da salvação, certeza de salvação. Mas a guerra não se faz só de defesa, ela só faz de ataque. E para esse ataque nós só precisamos de uma arma para usar. Uma arma. Uma arma. Nós temos 6 ferramentas, 5 é mais para defesa, e apenas uma é suficiente para desfazer as obras do diabo. Uma é suficiente para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Uma é suficiente para o inimigo recuar. Uma, e é a espada, e a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada afiada. Ela é lançada, ela chega no coração do homem, ela chega na alma do homem, ela chega no espírito do homem e diz: aqui é espírito, aqui é alma, aqui é corpo, aqui é coração. Ele está querendo fazer assim, ele está querendo fazer desse jeito. Por quê? Ela é uma espada bem afiada. E ela chega direto. A espada, a palavra de Deus. E para usar essa espada nós precisamos meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Jesus disse, depois que ensinou o sermão da montanha, do monte, depois de ensinar tudo, ele falou: as pessoas que ouvirem a palavra de Deus e não praticarem, elas receberam a palavra de Deus, mas não praticaram. Elas vão construir bonito. Só que aí não vai ser suficiente para proteger a construção que ela fez. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, a construção que ela fez
vai ser guardada. Por quê? Porque não está na areia, está na pedra. E Jesus é a pedra que nos sustenta. Então pode vir vento, pode vir chuva, pode vir maré, pode vir o que vier. Você vai permanecer no lugar onde Deus te plantou. A palavra de Deus precisa ser lida, crida e praticada. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é o nosso pão, mas ela é também a nossa forma de ataque. Jesus usou a palavra de Deus contra as tentações do diabo. Jesus usou a palavra de Deus para fazer maravilhas. Jesus usou a palavra de Deus para ensinar os povos. Jesus. E deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela cria. Ela não só faz, tira o mal, afasta o inimigo, os maus pensamentos, os maus desejos, mas a palavra de Deus cria. Ela sempre cria alguma coisa. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, o Espírito se movia, mas só depois que a palavra de Deus foi enviada, é que a terra começou a ter forma. Ou seja, é a palavra de Deus faz com que a gente saia do vazio. É a palavra de Deus faz com que a gente tenha noção do que nós precisamos fazer. Porque antes da palavra de Deus era sem forma e vazia. Mas depois da palavra de Deus teve forma e não foi vazia. Muitas vezes a gente quer preencher a nossa vida com tantas coisas e na verdade nós só precisamos da palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos construir muitas coisas sem a palavra de Deus. Mas o que vai construir mesmo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma arma que nos protege e ela é mortal para os nossos adversários. Porque a palavra de Deus é a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus é o nosso manual de prática de justiça. A palavra de Deus é que está o amparado, o nosso discurso, a nossa pregação do evangelho que nós precisamos pregar às pessoas. Na palavra de Deus eu recebo a fé. Ouvir a palavra de Deus. Eu tenho fé quando eu ouço a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que gera salvação na minha vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa ser mais valorizada por nós. Ela é uma arma que você pega na sua mão. E quando você pega a palavra de Deus, você precisa estar com o escudo da fé. Escudo da fé aqui e a palavra de Deus cá. Ó. Mas Deus quer dar mais proteção, porque o adversário é astuto. Então tem que botar o capacete de salvação, tem que pregar mais o evangelho, tem que fortalecer os lombos com a verdade, tem que usar a couraça da justiça. E quando você está assim, toda a arma, meu irmão, você está protegido. Pode vir a guerra que vier. Eu quero dizer uma coisa ainda para os irmãos. O Senhor não permite luta maior que nós possamos suportar. Se Deus permitiu uma luta, é porque Ele sabe que a gente tem condições de pegar essa guerra. Se Deus nos permitiu essa luta, é porque Ele sabe que nós temos condições de usar as nossas armas e fortalecer para continuar na batalha. E depois de vencer, permanecer firme na presença de Deus. Agora os irmãos lembram que eu falei que nós precisamos usar essas armas com sabedoria. Que nós não podemos usar a verdade. A verdade é boa, mas nós precisamos usar a verdade também com sabedoria. A justiça com sabedoria. Temos que pregar o evangelho com sabedoria. Temos que usar a nossa fé com sabedoria. Porque tem muitas pessoas que têm fé até em Jesus, mas não é sem sabedoria. E comete todo tipo de loucura. E a nossa salvação, ela está baseada na sabedoria. E não é sabedoria humana, é na sabedoria de Deus. Como é que a gente alcança esta rica sabedoria? Que nos faz andar em verdade, praticar a justiça, pregar o evangelho
defender a nossa fé, defender a nossa salvação e pregar com ousadia. Como é que eu alcanço essa sabedoria? Aí Paulo, versículo 18, vai arrematar tudo. Orando em todo tempo. Todo tempo em oração. Com toda oração e súplica no Espírito. Eu tenho que estar orando com todo tipo de oração. O que Paulo está querendo dizer isso? Nós temos oração de gratidão. Eu tenho que agradecer a Deus, tenho que agradecer pelas oportunidades que aparecem e agradecer a Deus pelas pessoas que estão ao nosso redor. Temos esse tipo de oração. Nós temos um tipo de oração que é oração de clamor. Eu clamo por mim, clamo pelas pessoas que estão do lado. Intercessão, que é um tipo de clamor. Súplicas ou seja, nós temos N razões para orar. Orar o tempo todo, com todo tipo de oração. Orar por mim, pelas pessoas. Aí ele fala, orar também por mim e também por todas as autoridades. Às vezes a gente passa muito tempo, às vezes, de joelho ou em pé ou sentado, não sei como você ora. E às vezes faltam as palavras, a gente ora, apresenta os objetivos da igreja tudo rapidamente, apresenta os nossos objetivos rapidamente. Mas tem uma outra oração que poucas pessoas se atentam, que é a oração de adoração, onde você adora ao Senhor, reconhece a grandeza de Deus, olha para Deus e Deus, tu és maravilhoso. Fazer o que os anjos falam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Paulo está falando, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Eu não sei que ideia que muitas pessoas falam, que não, o meu ministério é da palavra, então eu só oro um pouquinho, deixa quem tem o ministério da oração orar muito. Não tem isso não, irmãos. Todos nós precisamos fazer todas as nossas coisas em oração. Você está lá no seu trabalho ou qualquer ambiente social que você esteja inserido, você precisa estar em oração. Qualquer relacionamento que você estiver, você precisa estar em oração. Senhor, dai-me graça. Tiago vai dizer, peça ao Senhor sabedoria e Ele a dá sem medida. Orando ao Senhor, Senhor, ajuda essas pessoas, Senhor, livra essas pessoas dessa teia, dessas armadilhas do diabo, Senhor, tem misericórdia, o tempo todo em oração. Tem mais, é orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. É de olho aberto, eu estou orando, ou não, tem que orar, Senhor, desculpa aí, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tu és bom, e orar ao Senhor, vigiando nisso com toda perseverança. É orar 2, 3, 10 vezes e desistir não, é continuar orando até o Senhor mandar a resposta. Orando ao Senhor com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem diz que não tem o que falar diante de Deus é porque não sabe que precisa orar pelo pastor, precisa orar pelo irmão que está do lado, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, precisa orar pelos parentes, precisa orar pela salvação da cidade onde está morando, precisa orar pelas pessoas que estão angustiadas, precisa orar pelas autoridades, precisa orar pelo reino de Deus, precisa adorar ao Senhor, precisa agradecer ao Senhor. Irmãos, quando a gente para fala assim, meu tempo aqui é para orar, a gente não vai ver o tempo passar. Porque quando nós conversamos, já viu quando você está viajando ou está em algum ambiente que você não está conversando ou só está prestando atenção à estrada, que parece que o caminho duplica ou triplica, mas quando você começa a conversar com outros, o tempo passa porque você está prestando atenção também a uma conversa. Quando você está orando nessas coisas, quando você está apresentando a Deus com calma, você não vai perceber o tempo passar. E quando você perceber o tempo passar, aí vale o que Paulo vai dizer, vigiando nisso com perseverança. Repete a oração,
Dá glória a Deus. Deus não se cansa de ouvir glória a Deus, não, irmãos. Deus não se cansa de ouvir santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus não se cansa dessas coisas. Continua em oração, porque é a oração, meus amados irmãos, a chave da nossa vitória. A oração faz com que a gente tenha mais fé. A oração faz com que a gente tenha mais confiança. A oração faz com que a gente tenha mais vontade de ler a Bíblia, porque é assim que acontece comigo. Não sei se acontece com vocês. Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu preciso ler mais a Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu preciso orar. Quanto mais eu me desenvolvo no Senhor, tenho comunhão com o Senhor, aí eu pratico o versículo 10. Fortaleço no Senhor e fortaleço também no seu poder. Eu conheço mais a Deus e uso mais o seu poder. Uso menos de mim e mais de Deus. Eu vejo que não sou eu, mas é Deus em mim. Eu sei aonde eu posso alcançar as misericórdias do Senhor, as forças para resistir, as forças para lutar, as forças para vencer. Eu sei aonde eu estou. Por quê? Porque eu me fortaleci no Senhor e eu também estou fortalecido no seu poder, na sua alegria. Que Deus possa nos ajudar, meus amados irmãos, a sempre estarmos fortalecidos no Senhor, a sempre estarmos fortalecidos na força do seu poder e estarmos sempre armados até os dentes. O diabo vai vir e você vai ver, discernir: aqui é o diabo, aqui é carne. Contra a carne eu não luto, mas contra o diabo pode vir, que a gente vai para a guerra. E quando você encara o diabo, a palavra de Deus diz que você não precisa correr atrás dele, ele vai fugir de você. Então permaneça firme. Deus está preparando legiões de demônios para correr de você. Você pode estar sofrendo, mas resista. Ele vai correr de você. Com a palavra de Deus, na graça de Deus, na alegria do Senhor, o diabo vai fugir da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de você ver a vitória, você vai permanecer de pé na presença de Deus. Porque você vai entender, não é você, é Deus, é a palavra de Deus nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, fique em pé nesta hora.